Boa tarde. É, eu já fui apresentado, né? Meu nome é Fábio Luiz Pimentel, mas eu acho importante dizer, pelo menos antes de começar, é, duas coisas. Uma tem a ver com a Federação Paulista e outra tem a ver mais próxima com o Bruno, que eu acho que as pessoas não sabem, talvez as pessoas que estejam aqui, inclusive, não saibam. Esse convite para hoje me foi feito pelo Roberto Massaneiro. E por que isso é importante? Porque eu tenho uma relação afetiva com o Roberto, assim, desde a infância. Nós somos amigos desde que eu me lembro, quinta série do ensino fundamental. Você não sabia disso, né? Nós somos amigos desde a quinta série do ensino fundamental. Eu repeti a quinta série, aí virei amigo do Roberto. E, na verdade, o skate sempre foi algo que nos uniu. E naquela... Cadê o Massaneiro? E naquela época também o basquete, né? Então, eu espero não ser considerado de todo um impostor, né? Porque eu não me vejo assim como um atleta, apesar de ter crescido numa família de desportistas. Meu irmão mais velho foi boleiro a vida inteira, convive com o pessoal do futebol até hoje. E eu joguei no Monte Líbano, joguei no São Paulo, fui federado, disputei o Paulista. E também já competi como skatista iniciante amador, mas isso foram há mais de 20 anos atrás. Então, ou seja, tudo isso, de certa forma, me diz respeito e eu tenho interesse nesse debate. Como se trata de um congresso, eu estava perguntando para os meninos, né, vai ficar tudo gravado, né, porque nós não necessariamente, os congressos que eu participo como historiador ou antropólogo, nós geralmente submetemos os textos antes. Então, a plenária tem oportunidade de nos ler antes para poder fazer as intervenções, né? E esse debate é público. Então, eu também não vou partir hoje da minha cabeça, eu tenho um roteiro que eu trouxe, eu elenquei alguns pontos que eu considero que são, pelo menos, importantes, ou até diria alguns deles incontornáveis, como ponto central, que daqui a pouco eu vou falar. E eu acho que eu vou partir, pelo menos como elementos centrais, da sinopse. O coletivo Flanantes, o Murilo Romão teve presente aqui hoje à tarde, junto com o Rafael Murolo, falando do trabalho importante ao entorno dessa articulação popular, eu chamaria, ao entorno do Vale e da manutenção do destruição do Vale Antigo, que é irrecuperável, né? E da manutenção e construção do memorial. Então, quando o Roberto me fez o convite, eu não estou aqui só por causa disso, eu pensei nas pessoas que estão, não conhecia o Bruno ainda. Estamos nos tornando amigos. E então, eu recebi um convite, porque uma coisa que é importante dizer, eu sou etnólogo indígena e educador popular. Uma coisa é o que eu faço dentro do MST, né? Eu estou começando a discutir skateboard no MST. Vamos ver no que isso vai dar. Mas, assim, a primeira vez que eu parei para formular, apesar de ter 35 anos de amor pelo skateboard, a primeira vez que eu parei para formular alguma coisa sobre skateboard e que tem a ver com Olimpíadas, foi a partir da sinopse do Ludens. Então, acho importante deixar isso destacado, porque é um texto público, está no YouTube do Murilo Romão, o último filme Ludens. Você pode ler a sinopse embaixo do filme, ou vocês podem acessar também o site da SAT, Skateboard Alternative Transmission, que fez a matéria mais impecável sobre o filme. Então, esse filme toca em alguns aspectos que dizem respeito às Olimpíadas, e eu vou partir desse ponto de vista. Uma das coisas, antes de entrar na análise mais propriamente do filme, eu acho que é importante trazer, nós nos movimentos sociais temos toda uma preocupação com, assim como no esporte, né, com a prática do nosso trabalho, né? Ou seja, com a história do nosso trabalho, com o que nós fazemos no momento e quais são as perspectivas, qual é o horizonte. E uma das coisas que nos orienta na nossa prática é uma coisa que nós costumamos chamar de análise de conjuntura. Eu não vou fazer análise de conjuntura, porque eu também não tenho formação para isso, a gente tem direção para fazer isso, tem direção regional, nacional, estadual e tudo mais, geralmente é gente muito bem formada para fazer análise de conjuntura. Mas eu gostaria de tomar de empréstimo da nossa tradição de análise de conjuntura 3 elementos que têm totalmente a ver
com o skateboard olímpico e, mais amplamente, com o skateboard. Porque é importante dizer, né, skateboard olímpico. Olímpico está adjetivando skateboard. Então, quer dizer que é um tipo, eu gostaria de chamar de uma frente do skateboard, mas ela não se reduz a ela, né? O skateboard não se reduz a ela. E pelo menos 3 elementos de análise de conjuntura que balizam as análises é o seguinte: nós estamos num momento de crise política, nacional e internacional. Do ponto de vista nacional, nós temos um governo de orientação neofascista. Isso não é pouca coisa. Para quem está interessado em levantar a bandeira do Brasil, que inclusive tem sido disputada nas ruas pela direita, tem que estar atento a isso. Outro elemento é que nós vivemos uma crise econômica, que os economistas dizem que é uma crise estrutural do capital, e para nós que estamos interessados em mercado, que consumimos materiais e que estamos interessados na perspectiva de trabalho, temos que prestar atenção. E outra coisa que também tem relação direta com o skateboard é que nós vivemos uma crise ambiental. Um dos exemplos que eu poderia usar são as recentes queimadas na Amazônia e todo o desserviço que o ministro Salles fez, para não dizer que é um criminoso, assim como o nosso presidente. Então, e isso tem as queimadas na Amazônia, os crimes de rompimento das barragens da Vale, e que eu trabalho mais diretamente com isso, eu trabalho com programas de revitalização da bacia do Rio Doce em Minas Gerais. Então, e isso tem a ver com o skateboard, eu vou aprofundar por que isso tem a ver com o skateboard. E aí, porque assim, eu não estou nesse clima, sabe? Aqui eu venho como profissional, então esse clima de hater, Olimpíada, sim ou não é o meu papel. Mas eu gostaria de dizer assim, de que o skateboard olímpico está na pauta. Então ele entrou na pauta. E como entrou na pauta, do ponto de vista que eu gosto de chamar carinhosamente o que eu construo do skateboard de underground, eu também estou interessado nisso e quero saber o que vai acontecer. O filme Ludens começa com uma homenagem que eu chamaria de mística ao Nego Villa, que foi assassinado por um policial fora de serviço. Eu não conheço os meandros desse assassinato, mas percebe a contradição? Nós que estamos dizendo assim, agora nós somos um esporte olímpico. Veja, porque meus amigos dizem, a visibilidade, tudo que isso vai desencadear. Por outro lado, para quem está interessado em conjuntura brasileira e nas pautas do movimento negro, o extermínio da juventude negra é um problema. E o Nego Villa era negro e era skatista. E nós devemos estar interessados nisso. Ou seja, se nós estamos interessados no que vai acontecer com a elite olímpica, nós também deveríamos estar interessados com o que acontece com as massas skatistas nas ruas, que ainda é um dos nossos grandes palcos. Por que eu digo isso? Porque o Ludens e os flanantes eles privilegiam, as ruas têm uma relevância para o que os flanantes fazem. Não é à toa, talvez isso seja importante dizer, não sei se todo mundo acompanha o trabalho dos flanantes, a ideia de flaner está numa série de autores. Eu posso falar do Walter Benjamin, que é um filósofo alemão, posso falar do Charles Baudelaire, que é poeta francês, e que é um exercício estético, para usar uma expressão de síntese, na relação com a cidade, que não necessariamente é só a relação de consumo com a cidade. Para quem estuda um pouco de urbanismo, vai se dar conta do quê? De que as ruas são espaços privilegiados para a circulação de mercadorias, para a circulação de automóveis, para a venda da força de trabalho, mas elas não foram racionalizadas para o uso do skateboard. O que nós fazemos, né? Tipo assim, vamos dizer assim, a galera ainda tem uma dificuldade de entender. Mas essa dificuldade de entender não é à toa. É porque existe uma coisa chamada... Não abaixa não. Existe uma coisa chamada propriedade privada. Meu irmão que foi atleta, o que ele é hoje em dia? Segurança de condomínio de bacana. E a gente discute isso em casa. Né? É bem provável que se eu fosse dar um flip na escada onde meu irmão trabalha, a gente ia brigar. Né? Então, a gente se depara com os seguranças privados, nós nos deparamos com o quê? Com a polícia militar, inclusive. O Ludens é
profuso nisso, tem imagens que me dão desgosto de skatistas sendo agarrados com armas apontadas porque estão andando de skate. Então, eu acho que nós devemos, como nós se trata de perspectivas do skateboard olímpico, nós também temos que ter em conta como é que anda a perspectiva do skate nas ruas e como é que o Estado, que também está financiando, também está percebendo o que nós fazemos. E isso tudo tem a ver com o quê? Com as origens contraculturalistas do skate. No Ludens eu escrevo o seguinte, que parece que nós, entre aspas, estamos querendo nos acomodar a relações capitalistas de trabalho. E todos nós estamos submetidos a elas. Mas uma coisa que eu não aceito é o seguinte, é que esse é o único horizonte possível. Nós temos experiências históricas de tentativas de constituição de sociedades diferentes dessa que tem uns 500, 600 e poucos anos no conjunto da história da humanidade. Mas eu não abriria mão de dizer, né, e de reforçar que nós temos que prestar atenção de que o skate é ligado como esporte. Eu não saberia necessariamente defender, mas na sua expressão mais ampla, como uma contracultura. O Ludens, essa expressão Ludens, tem a ver com lúdico, e ela foi tomada de empréstimo pelos flanantes de um historiador da cultura chamado Johan Huizinga. O Huizinga tem um livro chamado Homo Ludens. E aí agora a gente vai começar a se aproximar mais do porquê das perspectivas do skateboard e do porquê que eu aceitei vir aqui. Porque o Huizinga, ele analisa o esporte na relação e na contraposição com a herança lúdica. Então ele diz mais ou menos o seguinte, isso são palavras dele, que a noção de esporte implica numa adaptação por parte dos esportistas a uma série de regras vindas de fora. Nós tivemos recentemente nas seletivas, como é que eu vou dizer, o protesto dos nossos companheiros, do Pedro Barros inclusive, o contexto é um pouco mais amplo, meus amigos me informaram, eu não estava informado, ou seja, mas o que acontece? Nós aceitamos essas regras, e essas regras não necessariamente são construídas por nós, afastando-os, assim, do jogo lúdico, por exemplo, das crianças. Não é à toa que o cartaz do Ludens e a arte do Ludens é o jogo de taco, ou bets, que é uma coisa que eu adorava fazer quando era criança, que hoje eu saio na rua, nem criança na rua a gente vê mais. E aí eu vou dar um exemplo, eu não vou falar das Olimpíadas, que eu conheço pouco, mas eu posso, até porque isso é uma coisa nova para a gente, né? Eu acho que a gente vai ter coisa para pensar aí depois daqui dos 20 dias, a gente vai ter muita coisa para pensar. Mas eu posso dar o exemplo do Barracks. E eu tenho minhas contradições com o Barracks. Primeiro, são estéticas e minhas contradições com o skateboard norte-americano, do qual nós somos herdeiros, mas que nós já expandimos. E, por exemplo, no grabs, no complies. É uma coisa que eu fico pensando, que me incomoda. Porque eu posso citar, por exemplo, um dos skatistas que eu considero um dos skatistas mais proeminentes do mundo, do Brasil e do mundo, que é nordestino, que é o Alisson Rosendo, né? E que tem toda uma performance construída em cima do quê? De no compliance. Não é brincadeira o que o Alisson está fazendo. E aí, eu ia falar disso mais para frente, mas eu vou pegar como nota de rodapé. Eu converso com o Alisson, vou tomar a liberdade de dizer, inclusive, que nós temos trabalho junto, que nós estamos encaminhando por aí, e que tem a ver com o que os falantes chamaram em outro vídeo, no Sob Aparente Desordem, que é o balé da boa calçada. Então, presta atenção, né? Coisa com o esporte e tal. Mas há companheiros nossos, dignos... Não, abaixa. Dignos de nota... Volta. Dignos de nota, que estão articulando skateboard com dança contemporânea. O Alisson estuda Pina Bausch. Eu não sei em que medida vocês estão informados quem foi a Pina Bausch, que é uma grande coreógrafa alemã. E, recentemente, nós andamos conversando também sobre o Nijinsky. Mandei para ele o diário do Nijinsky. Então, a gente está pensando a relação do skateboard com dança contemporânea. Ou seja, esse abordagem das ruas implica numa coisa que rompe, que eu já falei, com a lógica das mercadorias, e é mais um exercício estético, ou de que alguns
filósofos ou pensadores, ligados inclusive ao Maio de 68 francês, chamavam de teoria da deriva. O Flanandes tem um filme chamado Situacionistas, e tem toda uma discussão do que seria a deriva, que tem muita relação com o que nós fazemos no skateboard. Ou daquilo que eu vou tomar a liberdade de falar, espero que ele não se incomode, que é o Klaus Bons formulou, de ferramenta de reinterpretar espaço. E o que isso tem a ver com as Olimpíadas? Porque os parques não são os espaços possíveis para as nossas performances, se a gente quiser chamar de performance. Entendeu? Então, há um jogo aí. O skate é uma ferramenta de reinterpretar espaço, ou o skate está se convertendo numa ferramenta, num instrumento de trabalho? Eu diria que os dois. Deixa eu ver aqui. Então, agora caberia perguntar, agora eu acho que eu vou começar a verticalizar mais a discussão. Skatistas, né, a gente tem noção de que nós somos trabalhadores do skate? Sabe assim? Que nós somos classe trabalhadora? Será que o skatista se entende como classe? E será que eles se entendem ligados às lutas históricas construídas pela classe trabalhadora no Brasil e no mundo? Não sei, eu tenho minhas dúvidas. E eu acho importante dizer, tem um amigo, Silvino, de Santa Catarina, que ele brincou esses dias no Instagram, o pessoal, não, mas skate profissional, eu sou pró, não sou pró. Ele falou, mano, todos nós somos pró. Aí eu falei, como assim pró? Ele, proletários, eu achei genial. Todos nós somos trabalhadores do skate, e isso eu acho importante. E aí tem uma questão com as Olimpíadas, que a gente vai ter que prestar atenção de verdade, seriamente nisso. As Olimpíadas é um evento do Estado-nação. E eu tenho, pessoalmente, historiadores, à esquerda, contradições com o Estado-nação. Porque nós temos, por exemplo, no Brasil, vamos falar do Brasil, um Estado que é estruturalmente racista, que extermina a sua juventude negra, que, por vezes, é chauvinista com a própria América Latina, com os nossos irmãos, olha mais para fora, olha mais para os Estados Unidos do que para... Eu estava perguntando para meus amigos, pô, vocês sabem como é que está as equipes latino-americanas? Porque nós estamos falando da brasileira. Como é que está na Nicarágua? Né? Como é que está em Porto Rico? Como é que está no México? Como é que está na Venezuela, que é um bunker de resistência ao imperialismo? E um Estado que reproduz, inclusive, homofobia. Eu fico me pensando, depois eu vou falar um pouco mais disso, mas eu fico pensando se o skateboard olímpico, que é binário, né, masculino e feminino, está aberto para as discussões dos movimentos sociais auto-organizados, por exemplo, de mulheres que não se identificam como mulheres, ou que são LGBTQI+. Será que a gente está pronto para isso? Uma skatista trans na seleção? É uma pergunta importante para ser feita. E aí, eu falei agora do trabalho, será que os skatistas se entendem como trabalhadores? E eu digo, a centralidade dos direitos do trabalho no contexto da reforma da Previdência não é brincadeira, porque se nós temos o horizonte de ampliação da perspectiva do mercado do skateboard, nós temos que ter em conta que as relações de trabalho estão sofrendo um impacto com reforma trabalhista, com reforma da Previdência, e que nós... Ou seja, como é que nós vamos defender isso, esse avanço, ou dar qualidade para esse avanço, num momento de reestruturação produtiva, num momento de retirada de direitos? E aí, um amigo meu que me fez essa observação, porque eu consultei alguns amigos antes de vir para cá, e ele fala, por exemplo, se um atleta desse cai num corrimão, 10 minutos? Nossa, eu vou ter que correr. Se um atleta desse cai num corrimão, e, sei lá, eu não sei se a gente pensa muito nisso, né? Porque a gente pensa muito na performance, no acerto, mas se eu caio e eu me machuco de modo a encerrar minha carreira com 20 anos. Ou seja, será que os patrocinadores estão pensando que eu preciso de um plano de saúde, que eu tenha que ter seguridade e que eu tenha a minha vida profissional coberta, mesmo não podendo andar de skate? Isso é uma questão importante. Porque os futebolistas, como o Ronaldinho, o Neymar, os caras têm plano privado, inclusive às vezes são até, como é que se diz, empresários, e estão um pouco preocupados de como isso acontece no público, mas eu estou preocupado, como eu já falei, com a massa do skateboard, e não necessariamente só com a elite.
Então, acho que tem uma outra questão que eu acho que aí quem tem que responder é quem está construindo as Olimpíadas, que é a perspectiva assim, do prazer e da paixão em relação ao profissionalismo. Entendeu? Será que... onde fica o prazer, onde fica a paixão na hora que você pega o board ali para dar um drop e você tem o Nadia na sua frente? Ou os japoneses, enfim. Não é brincadeira. Não é brincadeira. O negócio é jogo de gente grande. Então, eu fico me perguntando, acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Eu falei eu vou voltar no ponto da análise de conjuntura, tenho 9 minutos agora, né? A totalidade do mercado do skateboard tem a ver com a crise ambiental. Por quê? Porque, será que nós sabemos de onde vem o maple que a gente consome? O marfim que a gente consome? A borracha, como é que está sendo extraída a borracha da sola do meu Converse, que eu respeito muito o trabalho da Converse, mas também me preocupo como é que está a relação de direitos de quem está na base das fábricas, e não só do que acontece com o Felipe Oliveira, que eu adoro de paixão. Então, acho que a gente tem que pensar nisso. A agroecologia, que é uma frente de trabalho que eu milito, né, e que eu ganho para isso, e também tenho afinidade espiritual com isso, está preocupada na relação do consumo com o produtor e de produção de trabalho fora dos esquemas de relação de exploração capitalista. Ah, Fábio, não é possível. É possível, nós temos experiências que demonstram que é possível. A agricultura familiar está demonstrando que é possível produzir alimento de qualidade sem necessariamente ter atravessadores, sem necessariamente explorar mão de obra. Agora eu vou terminar. Eu escrevi aqui assim, a Federação Paulista deve fazer um diagnóstico da realidade. Então isso é um recado meu para os meus amigos, tá ligado? Aí eu vou terminando, acho que é um recado para vocês. Eu acho que deveria ter nos espaços internos, nós deveríamos convidar gente que ajudasse a gente a fazer análise de conjuntura, entendeu? Para a gente não ficar só ligado na questão dessa coisa que a gente ama de paixão e constrói e vai embora, que é o skateboard, seja o esporte, seja o underground e tal, e não, às vezes, ligar no que está acontecendo. Que, às vezes, eu acho que, como eu cresci como skatista, a gente não ligava para isso. A gente não ligava para a política, e eu ouvi por aí, inclusive de team manager, de grandes marcas que são brands nacionais, mas que são internacionais, tem braço internacional, ação internacional, que vocês estão misturando skate com política, isso não tem nada a ver. Desculpa, amigo, você está desinformado. E aí, eu vou falar uma coisa que é mais do ponto de vista íntimo, e depois vou terminar com um recado para a federação, pode ser? Do ponto de vista íntimo, e aí isso tem a ver com Olimpíadas, porque pode parecer que eu não estou falando de Olimpíadas, mas estou falando o tempo todo. Eu tenho 3 amigos que eu não vou citar o nome deles, mas é gente profundamente conhecida pelo skateboard brasileiro e internacional, inclusive porque um deles faz parte de time internacional, um deles é artista plástico, tem obras em vários lugares do mundo, e um deles é do audiovisual, skatista profissional. E eles têm perspectivas distintas sobre as Olimpíadas. Quando eu vou andar com os caras, o que eu faço? Bruno, o que você está achando do que está acontecendo? E aí eu vou trazer as 3, porque eu acho que são 3 perspectivas interessantes. A primeira diz o seguinte, porque a pergunta que eu fiz para esse meu amigo foi assim, lá no Mirante da Lapa. Você acha que as Olimpíadas serão saudáveis para o skateboard? E ele disse para mim, não, as Olimpíadas não serão saudáveis. E é gente que está em time internacional. Precisaremos, isso eu concordo, de 10 anos para avaliar. Então, eu acho que isso eu concordo, é uma questão de análise de conjuntura. Não basta nós pensarmos esse evento. Não vou falar do conjunto de quadro de medalha. Acho que se surgir no debate, eu tenho algumas intuições sobre isso. Nós vamos precisar de avaliar para frente. Outra coisa, as Olimpíadas e a profissionalização dos atletas é incontornável, porque é uma massa de profissionais que precisa ser incorporada. Eu concordo com isso, mas também discutimos internamente que tem muitos companheiros de proa, inclusive na elite, que não necessariamente tiveram que trabalhar em outras coisas e tiveram um certo conforto material para ser skatistas de elite. E a terceira, que é uma das que eu mais gosto, essa aí eu gosto. O underground será alimentado pelas Olimpíadas, não sei se isso é possível, porque as pessoas irão buscar as raízes do skateboard. Não sei se isso vai acontecer, mas eu acho interessante. Essa é uma perspectiva de um amigo meu.
o underground vai ser alimentado pelas Olimpíadas. Não sei, eu espero que sim. E aí eu penso mais no horizonte. Um horizonte mais real de federalização. É importante esse evento ser feito pela Federação Paulista, mas se nós quisermos pensar mesmo que uma confederação representa, né, o país, a gente precisa saber como é que o skateboard está organizado no norte, no sul, no centro-oeste e no nordeste. A discussão da produção sustentável de materiais, nós temos amigos que produzem trucks, e nós estamos pensando nisso, como não impactar o meio ambiente com resíduo, por exemplo, de alumínio ou de ferro. A luta pela defesa da ciência, porque nós estamos num congresso informado pela ciência, informado pela pesquisa, e a ciência e a pesquisa está sendo desacreditada com negacionismo, e não só com isso, com desmonte estrutural das agências financiadoras de pesquisa e das universidades públicas. O skateboard deve defendê-las. Outra coisa... Quantos minutos eu tenho? Acabou. Não, tá bom. Não, mas eu preciso falar uma coisa importante. Outra coisa é que eu acho que os espaços de competição... não sei se vocês sabem que agora é o centenário de Paulo Freire. Paulo Freire está fazendo 100 anos, que foi duramente atacado por esse governo e é um dos nossos educadores mais importantes. Então, eu desejaria, isso é uma conversa que eu posso ter com vocês depois, que os campeonatos pensassem no esquema também de círculos de cultura. Ou seja, como um congresso como esse, mas que 3 dias, 4 dias, e que nós pudéssemos pensar também ateliês de produção artística, que é tudo que envolve o skateboard, que é não só o atleta, que é a fotografia, que é a moda, que é o design, que é a edição de vídeo, que são os filmmakers, que são desenhistas, artistas gráficos, e, inclusive, eu vou terminar falando isso, a alfabetização, porque eu tenho um companheiro que é proa do skateboard brasileiro, negro, e está em situação de analfabetismo. Nós estamos nos mobilizando para alfabetizá-lo. Então, é possível que nós tenhamos mais nas nossas bases de skatistas que correm conosco. Agradecer a todo o staff que está aqui, a todos os companheiros, primeiramente Roberto, né, não é porque é o presidente, mas é porque... 89, Roberto, faz tempo. Então, eu acho que o skateboard agradece. Eu acho também que nós... Aí é uma coisa, sabe, Roberto, e demais, assim como nós vamos deixar disponíveis os vídeos, talvez numa próxima edição nós possamos pensar também na produção de textos, assim, da gente fazer um anais do congresso. É uma praxe dos congressos fazer anais, para que esses textos possam... A gente tem um espaço para isso. Foram enviados alguns eu não sabia, estudos, desculpa. mas a gente tem um espaço no Então, site. eu acho importante, além das intervenções, além, né, das comunicações, a gente ter um suporte de material intelectual e técnico e cultural. E agradecer a todos vocês, companheiras e companheiros, a oportunidade, e todos os que interviram antes de mim. Tenho muita admiração pela maioria que eu conheço, e longa vida ao skateboard brasileiro.